Bom dia! Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Feliz Páscoa da Ressurreição, minha gente. Estamos aí na quarta-feira da oitava da Páscoa, então todo dia a gente pode dizer essa boa notícia que Cristo está vivo e ressuscitado. Dia 23, quarta-feira, acolho você que chega pela primeira vez. Peço a gentileza de fazer com que esse conteúdo chegue também a outras famílias, outras pessoas, outros corações, através do seu joinha, do seu like, do seu comentário. Então, bem-vindo de coração. Agora, abra o seu coração para juntos ouvirmos e meditarmos a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele respondeu: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na glória?" E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo: "Jesus, fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem." Aliás, eles disseram a Jesus: "Fica conosco, já é tarde, pois a noite já vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, 2 discípulos estão caminhando tristes e desanimados em direção a Emaús após a morte de Jesus. No caminho, o próprio Cristo ressuscitado se aproxima e caminha com eles, mas eles não o reconhecem. Jesus os escuta, explica as Escrituras e ao partir o pão, seus olhos se abrem e o reconhecem. Cheios de alegria, voltam correndo para Jerusalém e contam aos outros. Esse trecho, minha gente, mostra que Jesus caminha conosco mesmo quando não o percebemos. Ele nos fala pela palavra e se revela plenamente na Eucaristia. 3 dicas importantes para colocarmos em prática este Evangelho. Primeiro, caminhe com Jesus, mesmo sem entendê-lo totalmente. Quando a vida parecer confusa ou dolorosa, continue caminhando com fé. Jesus está ao seu lado mesmo no silêncio. Segundo, alimente-se da palavra e da Eucaristia. Assim como os discípulos reconheceram Jesus ao partir do pão, também nós o encontramos na missa, na meditação das Escrituras. Não descuide desses encontros sagrados, viu? E terceiro, compartilhe sua experiência de fé.
Após reconhecer Jesus, os discípulos não ficaram parados, voltaram para anunciar. Faça o mesmo, fale desse amor de Deus, do Deus que tem feito na sua vida, das graças, dos milagres. Seu testemunho pode reacender a fé de alguém. E como conclusão, o caminho de Emaús é também, minha gente, o nosso caminho, cheio de dúvidas, dores, mas também de reencontros e esperança. Jesus nunca deixa de caminhar conosco. Ele nos escuta, nos ensina e se revela. Quando abrimos o coração, Ele transforma a tristeza em missão e a decepção em ardor. Hoje, caminhe com Jesus, escute sua voz e deixe que Ele aqueça o seu coração. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque sobre você e sobre a sua família, eu quero invocar uma bênção muito especial. Senhor, ao ouvirmos com fé a Tua palavra, te agradecemos e te louvamos. Invocamos, Senhor, sobre cada um de nós uma bênção muito especial. Que cada filho, cada filha que nos acompanha, que está recebendo esse vídeo, também seja ele, Senhor, recebedor desta bênção, dessa graça, da Tua presença em suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode beber a sua água, que Deus abençoe você. Um excelente dia, uma excelente jornada. E não esqueça, compartilhe esse conteúdo para outros corações. Alguém está precisando e esperando. Deus abençoe você.